Olá, eu sou Paulo Vinícius, professor de Sociologia, e hoje vamos começar a primeira aula de Sociologia do terceiro bimestre. A aula de hoje terá como tema o crime organizado. Mas antes precisamos ver a nossa programação, que vai ser em torno dessa discussão sobre delinquência e marginalidade, que é um tema voltado para o terceiro ano no nosso CBC, que é o Currículo Básico Comum, voltado para o terceiro ano do ensino médio em Minas Gerais. E por isso vamos desenvolver vários temas a partir disso dentro do conteúdo do Enem para o terceiro bimestre. Na semana 1, vamos falar sobre o crime organizado, que é a aula de hoje. Na sequência, vamos falar sobre o tráfico e a criminalidade violenta. Na semana 3, o mercado das drogas e sua relação com a violência. Semana 4, as consequências sociais do uso de drogas. Semana 5, poder e violência. Semana 6, pensando a segurança pública. Então, além de pensar o problema, nós temos que pensar as soluções também. Semana 7, o tráfico e a globalização, para mostrar que os problemas sociais eles não são apenas locais, mas também globais, e eles são interligados. Semana 8, o neoliberalismo e a violência estatal. Semana 9, os impactos do neoliberalismo, para mostrar que também há modelos econômicos que favorecem os vários tipos de violências que existem na nossa sociedade. Na aula de hoje iremos identificar diversas formas de violência, física, simbólica, psicológica, suas principais vítimas, suas causas sociais, psicológicas e afetivas, seus significados e usos políticos, sociais e culturais, discutindo e avaliando mecanismos para combatê-las com base em argumentos éticos. Então, vamos pensar a questão da criminalidade a partir de um recorte. O recorte de hoje é o crime organizado. Quando pensamos em crime organizado, que imagens vêm à nossa cabeça? Quando a gente assiste televisão, em vários momentos do nosso dia, em alguns telejornais, há uma sensação de medo por causa das ondas de violências que são mostradas ali. E em vários momentos é falado de uma articulação de um crime, do crime organizado, mostrando que não basta apenas algumas ações policiais, porque o crime ele está ramificado em vários pontos. Mas a nossa imagem para essa realidade fica focada nas regiões periféricas, ou seja, nas favelas, nas comunidades, em aglomerados, onde a gente imagina um perfil social desse crime organizado. Então a gente pensa geralmente ligado a pessoas pobres, pessoas majoritariamente negras, pessoas que usam de forma violenta a força por meio armado, então o armamento é forte nesse âmbito. E, como consequência, a gente acaba criminalizando regiões do nosso país, da nossa cidade, colocando como sinônimo, como um local que é a base do crime organizado. Mas aqui nós vamos desconstruir essa ideia, porque existe o crime organizado atuando em regiões assim, mais pobres, mas ele não é uma característica exclusiva dali. E precisamos entender que o crime organizado, principalmente por ter essa palavra organizado, ele depende de uma rede de relações. Então, uma teia, uma ramificação. Para alguém, vamos pensar numa região pobre, ter armamento pesado, ela precisa de que alguém
que tem contatos com setores públicos, com setores da segurança pública, facilite esse acesso. Porque a gente tem que pensar, por exemplo, como que determinados equipamentos que são próprios de situações de guerra chegam nas mãos de pessoas pobres. Então, se deve a essa organização do crime que está para além da periferia das cidades. Aqui, para a gente pensar um pouco, é uma charge. Então, uma pessoa fala, como parlamentar, primeiro eu organizo um grupo para desviar dinheiro e depois eu organizo um segundo grupo para decidir se podemos ser presos ou não. Mostrando que o crime organizado ele chega até aos mandatários do poder público. Então, aqui a gente vai problematizar e começar a refletir sobre a atuação das pessoas que nos representam. Que tipo de ações elas estão tomando? Será que esse tipo de ação repercute para o desenvolvimento do crime organizado? Aí, dois rapazes que têm um perfil que representa o setor da periferia disse, pô, que inveja, Zé. Isso sim que é crime organizado. A ideia aqui não é falar que o crime de um é pior que o outro, que nós devemos amenizar um tipo de crime por ser da periferia e focar em outro. O objetivo aqui é falar que o crime organizado ele não está apenas em uma parte da nossa sociedade, ele está em toda. E que o nosso olhar para esse crime não se deve dar apenas com um perfil de pessoas, mas com outros perfis também que são ignorados. E lembrando que se é crime, a pessoa ela deve ter um julgamento e ser condenado pelo crime que ela pratica, independente do lugar que ela ocupa na sociedade, seja um espaço de poder ou não. O crime organizado, ele surge dessa tensão entre o papel do Estado. Como podemos analisar o papel social do Estado? Essa é uma pergunta fundamental para vocês, inclusive, pensarem diante de um cenário de eleição. Que tipo de projeto de país vocês querem? Que projeto de Estado? É um Estado que olha para o serviço público e quer criar um serviço público de qualidade, uma educação de qualidade, uma segurança pública que dê segurança para todas as pessoas. E com isso a gente vai pensando, que tipo de Estado você quer? Ou você quer um Estado que favorece apenas um grupo de pessoas? Se vocês viram a nossa última aula do segundo bimestre, quando a gente falou sobre Pierre Bourdieu e os tipos de capitais, nós vamos ver que o capital social falado naquela aula contribui para a inserção de determinados grupos no poder para favorecer pessoas do seu meio. Outro ponto, na falta do Estado, o que temos? Temos que pensar o seguinte: quando alguém é eleito, ele tem um projeto de governo. Então, há grupos que vão ser favorecidos e há grupos que não. E em um governo, por exemplo, que tem um modelo econômico que favorece o setor privado, aquelas pessoas que não têm acesso aos serviços públicos, elas acabam ficando soltas para que vários grupos ocupem esse espaço de poder. Aí é onde o crime organizado se instala. Porque se você não tem um Estado atuante, então você tem um substituto, que não é legalizado, e que cria a sua própria instituição de força, ou seja, criminosa. Aqui, quando a gente fala da atuação do Estado, não é somente a atuação da força policial, da segurança pública, mas também a atuação do Estado quando ele favorece serviços públicos de qualidade.
Porque um Estado que garante isso, ele não dá espaço para o crime organizado. Mas para a gente pensar o crime organizado no Brasil, a gente tem que voltar um pouquinho no coronelismo. O coronelismo pode ser pensado como uma forma de crime organizado no Brasil? Se vocês tiverem visto nas aulas de história, é bom até voltarem nas leituras e acompanharem essas aulas, porque lá vocês vão entender que o coronelismo foi um período da história do Brasil onde haviam pessoas, os coronéis, que prestavam alguns serviços para a sua comunidade, ou seja, faziam favores em troca, por exemplo, do voto, como uma forma de garantir o poder que já estava estabelecido. Então, aqui, eles obrigavam as pessoas a votarem em pessoas indicadas por eles. Eles ameaçavam aquelas pessoas que pensavam diferente, perseguiam e até matavam. Por isso, num cenário de democracia, a importância do voto secreto, por exemplo, a urna eletrônica, onde ali você não precisa comprovar seu voto para um coronel, se a gente usar essa imagem, porque você não está devendo nada para essa pessoa. Ela está prestando um favor porque ela quis e não porque você tem a obrigação, tem que dar satisfação para ela. Porque não é função de pessoas privadas exercerem alguma coisa em troca de poder político. Por isso, essa segurança nas urnas eletrônicas, esse sigilo, para evitar esse tipo de situação onde você é ameaçado, onde você pode até ser morto por ter votado em um candidato que aquele coronel não gosta. Eu estou usando a palavra coronel para a gente pensar no coronelismo, mas atualmente outras palavras podem ser pensadas. Quando a força de segurança pública ela age de forma ilegal, porque nós temos que problematizar também isso, porque corrupção acontece nas várias instituições sociais. Vamos ver corrupção nas famílias, nas relações de trabalho, nas igrejas, no Estado e também nas forças de segurança pública. Nós não podemos ser pessoas ingênuas. E com isso, quando se cria uma força paralela que faz um serviço paralelo de segurança, favorecendo um grupo e não a sociedade, nós temos as chamadas milícias, que também é um crime organizado, porque está usando de forma ilegal o poder que tem. Então é crime, é organizado porque existe uma forma ali de organização entre eles para mandar em determinadas regiões. E com isso, a gente também vai ter outras formas de pensar, quando essas pessoas se inserem no poder público e utilizam dessas forças para favorecer interesses pessoais, inclusive familiares. E tem surgido, inclusive, palavras como familícias, onde você usa as forças policiais para favorecer o poder da... Errei aqui. Para favorecer a proteção da sua família. Então, a gente vai ter várias palavras para interpretar essas realidades. Pensando lá no coronelismo, nós vamos ter palavras que originaram daquele período, daquele fenômeno lá. Por exemplo, o mandonismo, que é eu mando e você obedece, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ou seja, se você tem juízo é porque alguém tem uma força, um poder maior. Nós vamos ter o clientelismo, onde você fica preso nessa relação
de dívida com alguém que tem esse poder. E esses são conceitos que são aprofundados nessas aulas de história que discutem sobre o coronelismo. E para a gente problematizar um pouco sobre o coronelismo no Brasil como um crime organizado que se desenvolveu através das décadas até chegar hoje, podemos pensar nas cidades de interior onde o poder fica concentrado na mão de poucas famílias. Aí nós temos que usar o senso crítico. Pensar o seguinte: o fato de ter uma família no poder há um certo tempo está relacionado... Vamos pensar aqui, olha, não vamos julgar todo mundo da mesma forma. Então vamos pensar, se deve à sua trajetória política, então é uma família que acabou se engajando politicamente porque tem uma preocupação social, quer mudar a realidade, por isso estão há muito tempo no poder. Então, ali nós vemos que é uma trajetória que acabou fazendo com que aquela família ficasse no poder, ou porque eles ainda estão ligados ao sistema do coronelismo, onde eles são descendentes dos primeiros coronéis que ficam mandando e indicando os sucessores, independente se aquela pessoa é qualificada ou não. E acaba que as cidades, as regiões, elas se tornam propriedades de algumas pessoas. Então vamos pensar uma questão do Enem para pensar assim a situação do crime. O texto 1. O que vemos no país é uma espécie de espraiamento e a manifestação da agressividade através da violência. Isso se desdobra de maneira evidente na criminalidade que está presente em todos os redutos, seja nas áreas abandonadas pelo poder público, seja na política ou no futebol. O brasileiro não é mais violento do que outros povos, mas a fragilidade do exercício e do reconhecimento da cidadania e a ausência do Estado em vários territórios do país se impõem como um caldo de cultura no qual a agressividade e a violência fincam suas raízes. O texto 2. Nenhuma sociedade pode sobreviver sem canalizar as pulsões e as emoções do indivíduo, sem um controle muito específico de seu comportamento. Nenhum controle desse tipo é possível sem que as pessoas anteponham limitações umas às outras e todas as imitações são convertidas nas pessoas a quem são impostas, em medo de um ou outro tipo. Aqui nós temos que analisar dois textos. E o comando da questão diz o seguinte: considerando-se a dinâmica do processo civilizador, tal como descrito no texto 2, o argumento do texto 1 acerca da violência e agressividade na sociedade brasileira expressa. Aqui nós temos que analisar um texto à luz da realidade do outro. Aqui vamos ter a incompatibilidade entre modos democráticos de convívio social e a presença de aparatos de controle policial. B. Manutenção de práticas repressivas herdadas dos períodos ditatoriais sob a forma de leis e atos administrativos. C. Inabilidade das forças militares em conter a violência decorrente das ondas migratórias nas grandes cidades brasileiras. D. Dificuldade histórica da sociedade brasileira em institucionalizar formas de controle social compatíveis com valores democráticos. E. Incapacidade das instituições político-legislativas em formular mecanismos de controle social específicos à realidade social brasileira. Dentro da dinâmica dos dois textos, a resposta correta é a dificuldade histórica da sociedade brasileira em institucionalizar formas de controle social compatíveis com valores democráticos, pensando que o crime organizado não está apenas em alguns grupos, mas em toda a sociedade.
Então, sugiro vocês estudarem e acompanhar as nossas próximas aulas que vamos aprofundar sobre o tema. Obrigado e até a próxima aula.